Tudo bem, moçada? Estamos juntos abrindo mais uma aula de língua portuguesa e vamos tratar hoje de pronome indefinido. Um grupo bastante volumoso, muitos detalhes, mas há uma unidade, dentro dessa unidade você vai perceber que nasce um conjunto que vai desde a classificação, que é o óbvio de cada um dos elementos gramaticais, até, até detalhes de uma palavra que sirva a mais de uma classe, palavra que, de acordo com o lugar em que você usa, ela muda de classificação, muda de sentido. Então, os pronomes definidos formam um conjunto bastante interessante para o universo do concurso público. Nós vamos trabalhar com eles, resolver questões e, com certeza, será uma aula muito rica de informações sobre o tema. Nós vamos iniciar apresentando os pronomes indefinidos, né? Fiz uma boa pesquisa, trago para vocês então o conjunto o mais completo possível, mas sempre entendendo que há alguns que acabam sendo alojados na classe pronomes indefinidos exatamente pela situação de não se encaixar em outras classes, né? Nós pegamos aqui e há um fato comum. Há, como o nome diz, pronome indefinido, há uma diferença de quando usamos um artigo definido, quando usamos um pronome demonstrativo, um pronome possessivo, ou seja, há determinantes na língua portuguesa que trazem um elemento, né, que nos pertence como coisa conhecida, coisa previamente conhecida. Então, quando nós usamos o artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo, há um domínio em relação ao objeto determinado. Quando começamos a usar, então, os artigos indefinidos, pronomes indefinidos, há sinais evidentes de que esses elementos não têm a mesma dimensão do que a definição de um artigo definido, de um pronome possessivo, de um pronome demonstrativo. Ou seja, são elementos que nós não temos um domínio, né, um controle, um conhecimento. E daí há uma riqueza, até uma riqueza bastante complexa, de várias significações para essas indefinições, né? Vejam que nós temos aqui até grupos que se opõem, como tudo e nada, ninguém e alguém, né? Algo e nada. Então nós temos vários pares, né, que vão criando essas noções de indefinições. Mas esse primeiro contato eu chamaria a atenção de vocês para duas categorias muito importantes. Há pronomes indefinidos que têm um papel único, não há outra possibilidade, que é de substituir um substantivo. Quando nós temos um nada, um tudo, eles não têm o poder de acompanhar um substantivo. Eles substituem o alguém, ninguém, não acompanha o substantivo, ao contrário, ocupa o lugar de um substantivo. Já um pronome como algum, nenhum, qualquer, cada, eles têm a forte tendência de acompanhar os substantivos. E daí não sei se você está a par dessa classificação, se essa classificação te assusta ou não, mas quando um pronome substitui o substantivo, há uma nomeação genérica. Então, é um pronome substantivo. Não que ele seja um substantivo, mas ele tem esse funcionamento no lugar de um substantivo e passa a ocupar as funções que um substantivo ocuparia. Então, ele é um pronome com o poder que um substantivo tem. Por isso, o apelido pronome substantivo. Então, não deixa de ser pronome indefinido, pronome relativo, pronome pessoal. É que o pronome que ocupa o lugar de um nome, ele é denominado pronome substantivo. Já os pronomes que acompanham um substantivo têm esse papel de coadjuvante, igualzinho ao adjetivo, né? Então não é nunca rei, é marquês, é visconde, é ali agregado à corte, né? Acompanha a corte, faz parte do cortejo, são os pronomes adjetivos. Então não deixe de ser um pronome possessivo, um pronome demonstrativo e muitos pronomes indefinidos. O que há de novidade, então, é que eles recebem o apelido de pronome adjetivo. Então, por exemplo, quando eu digo seu livro, tem um pronome possessivo que funciona como pronome adjetivo. Mas quando eu mando um abraço aos seus, que é muito comum, né, para remeter aos parentes,
aos próximos, né? Então, um abraço lá aos seus. Aí temos um pronome possessivo, mas em função de pronome substantivo, né? Então ele aparece sozinho, não está acompanhando o substantivo. Então nós temos um pronome como ele, que tem uma natureza plena de ser um pronome substantivo, de substituir um substantivo, como ninguém e alguém também fará. Agora nós temos um pronome possessivo que tende a ser um pronome adjetivo. Tende, mas eu tenho que estar preparado para esse momento insólito em que ele aparece como pronome substantivo. Tá? Só de olhar o quadro você já percebe que ali aparece, por exemplo, na penúltima linha, aparece o pronome indefinido um. Então nós vamos ter um problema no português, porque temos o artigo indefinido, o pronome indefinido e o numeral um. Cria aí um embate com o artigo indefinido um, né? É um problema que nós temos no português, tá? Você está olhando para a palavra vário, geralmente usado no plural, né? Você tem também a palavra diversos, que quando o pronome indefinido é usado sempre no plural, né? A palavra bastante, a palavra muito, que tem mais de uma classificação. Então vejam que esse conjunto, a priori de pronomes indefinidos, né, já nos antecipa certa chance de conflito, né? Aguarde alguns conflitos entre uma palavra que tenha mais de um papel no português. Tá bom? Então lá, vamos conhecer, perdão. Notem que você vai ter questões em que a banca vai te perguntar qual é o pronome indefinido, se aquilo é pronome indefinido, né? Que talvez seja a pergunta mais prosaica. Tem a classe e a banca pergunta cadê o cara da classe. Então, observar que a letra D, a alternativa correta, é uma questão de convivência. Convivendo com a tabela, você convive, então, com o acerto desse tipo de questão. É algo muito imediato, muito simples, é a questão de entrada, né? Vamos a algumas notas. Então, aquele quadro nós vamos agora visitar e particularizar alguns desses elementos. Vamos lá. Primeiro, o algum. O algum, muito interessante, por quê? Quando você coloca antes do substantivo, ele tem um valor afirmativo. Alguma pessoa esteve aqui, então você tem um valor afirmativo. Mas quando você coloca depois do substantivo, ele vira um sentido negativo. Pessoa alguma esteve aqui. Indivíduo algum faria isso, né? Então, algum indivíduo, valor afirmativo, indivíduo algum, valor negativo, passa a ter um valor negativo. É bacana, garanto que você tinha essa noção, mas é interessante começar a perceber esse jogo, que agrupa, né, problemas, e isso favorece a banca. O algum é o primeiro, e de acordo com o lugar, ele tem sentidos diferentes, né? Vejam agora o nenhum. O nenhum, não sei se você sabia, mas ele tem variação de gênero, nenhum, nenhuma. Ah, professor, mas isso eu sabia. Só que ele varia também em número. Além do gênero masculino e feminino, ele também é usado no plural. Então nós temos nenhuns homens poderão nos ajudar. Nenhumas ideias resolverão o problema. É estranho, mas é correto. Tá bem? Então nenhum, além do singular, que seria o trivial, seja no masculino, seja no feminino, saiba que ele também é usado no plural, o que para nós gera uma certa sensação de erro, né? Detalhe. Quando você coloca o nenhum depois do substantivo, você não poderá ter o uso plural. Então, nenhum após o substantivo, só em construções singulares, né? Homem nenhum, pessoa nenhuma, aí só no singular. Então, quando houver plural, e isso você vai encontrar talvez só numa questão de concurso, nunca na vida, se você encontrar o plural, veja que o plural vai ser o pronome indefinido nenhuns, nenhumas, antes do substantivo. Sempre antes do substantivo, né? A palavra certo é a porta de entrada para um problema. A palavra certo é uma palavra que atende mais de uma classe. A palavra certo pode ser pronome indefinido e pronome indefinido e adjetivo. E adjetivo. Se eu coloco antes o substantivo, eu passo a dizer certo homem, certa pessoa, certa ideia, certo pensamento. Pronome indefinido. Certo pensamento, se ali existisse, resolveria o problema, mas ninguém pensou na hora, né? Então, certo pensamento é um pronome indefinido.
Agora, quando eu coloco depois o substantivo, certo vira adjetivo e passa a significar correto. O pensamento certo resolveu o problema na hora. Né? Certo pensamento, indefinição. Pensamento certo, adjetivo. Legal, né? Então vejam como é um jogo que vai acumulando pequenos saberes de cada um deles, e isso é óbvio, vira sempre questão de concurso. O todo é muito interessante. No plural, você não vai conseguir esse efeito. Quando nós dizemos todos os homens, generalizamos todos os homens. Né? Então, notem que no plural não há esse detalhe. Porque quando você usa o todo com substantivo, o todo no singular com substantivo, a presença do artigo ou a ausência do artigo muda o sentido. Quando eu uso o artigo, eu dou o sentido de coisa global, de coisa genérica. Né? Então, ele machucou todo o corpo, né? O corpo inteiro. Li todo o livro, é o livro inteiro. Agora, quando eu quero dar uma ideia de qualquer coisa, qualquer um, né, cada um, aí eu uso sem o artigo. Li todo o livro, então eu entrei numa sala, né, a consulta demorou, tinha 3 livros, eu li todo o livro que tinha lá. Né, então vejam como aí eu crio a ideia de, né, cada um deles que estava lá, né, qualquer um dos livros que estava lá. Vejam como todo sem o artigo cria um tom de indefinição, de coisa genérica. Tá bem? Ah, para de me encher o saco. Vai lá e pega, né? Leia lá toda a revista que você encontrar, faça o que você quiser. Então, né, toda revista generaliza, cria um tom, né, genérico, diferente de você usar com artigo quando se cria o sentido do global, do genérico, né? Tá bem? Toda pessoa que passa aqui, então toda pessoa que passa aqui é qualquer uma das pessoas, cada uma das pessoas que passa aqui. Então é bacana porque há uma delicada diferença de sentido e o detalhe é o uso do artigo. Né? Então percebam a questão de prova. Ó. Analise as seguintes assertivas sobre a expressão toda criação. Então toda criação é a criação qualquer, né? Cada uma das criações. A palavra toda pode ser classificada como pronome definido? É isso que nós estamos fazendo aqui. Essa seria a pergunta de entrada, aquela que você bate o olho e classifica. Número 2. Caso inseríssemos um artigo definido antes do substantivo criação, manteríamos o mesmo sentido da expressão original? De jeito nenhum. Toda criação com artigo passa a designar a criação como um todo, generalizando a criação, né, genérica, criação, toda a criação é a criação completa, diferente de qualquer criação, como está escrito no original. Então, número 2 mente quando diz que não, vai manter o sentido. Não, senhor, não, senhor. O pronome em questão está em posição de pronome substantivo. Vejam por que a aula começa tratando disso. Ora aqui, ora lá, aparece essa distinção funcional. É um pronome que acompanha o substantivo ou é um pronome que substitui o substantivo? Como toda acompanha a criação, como toda acompanha o substantivo criação, é um pronome adjetivo. Então, na prova, a resposta correta seria o quê, gente? A letra A. Ah, é um pronome definido? Sim, porque o resto mente, o resto está errado. Legal, né? Vejam agora o qualquer. O qualquer é a única palavra do português que tem o plural interno. Né? Então você tem qualquer trabalho, quaisquer trabalho. Por que acontece isso? Né? A história do português explica que antes de ser qualquer uma só palavra, eram duas. Então você tinha o quais, ou qual, ou quais, né? Então tinha o plural da palavra qual, e depois, com o tempo, é que ela criou, juntando qual com quer, gerando qualquer, né? Como qualquer um. Vejam que o qualquer aí, ele tem um plural hoje interno, mas olhando na história do português, lá atrás era qual, quais. Era um plural normal como conhecemos, mas na história grudou uma coisa na outra, gerando estranhamente um plural dentro da palavra, um plural interno, né? Por isso, quaisquer é a forma plural. Observem que nós temos esse problema para administrar. O uma, uns, umas pode ser artigo definido e pode ser pronome definido. Professor, como que eu vou distinguir? Aí é moleza. Quando artigo sempre vai estar vinculado a um substantivo indeterminando.
vimos uns livros. Então você não consegue, né, dar a exatidão com essa informação. Comprei uma caneta. Vejam como é uma informação, né, que indefine a caneta. Uma caneta qualquer. Não é uma caneta qualquer. Notem que a presença do substantivo nos ajuda a entender que esse uma, uns, umas, tende a ser o artigo indefinido. Por que tende? Porque você tem que estar de olho no numeral 1. Só que o numeral 1 e o artigo indefinido 1, eles concorrem. Então nós só vamos poder dizer que é um numeral quando houver palavras, por exemplo, que nós temos a noção numérica como referência, quando a gente usa a palavra quilo, né, grama, quilômetro, tá bem? Notem que quando nós usamos, eu só quero um grama, né, que é masculino, 1 grama, a pessoa só andou 1 quilômetro, aí nós sabemos que se forma a quantidade, né? Se forma a quantidade de metros, de gramas, de miligramas, de mililitros, né? 1 litro só. Aí a gente sabe que é numeral. Mas tirando essa situação em que os substantivos ajudam a entender que ali é uma quantificação de metro, de espaço, 1 minuto, né? 1 minuto passou, a gente entende que aí é numeral. Então vejam, nem sempre o acompanhado do substantivo é numeral ou artigo indefinido. Você não pode falar antes de ver e analisar, mas a tendência, a predominância é do artigo indefinido. Para ser numeral, tem que ter um contexto muito particular, tem que ter um contexto que dê a quantificação. Né? Quando eu falo 1 quilômetro, você entende que é 1000 metros. A noção de número, de quantificação, é perceptível por causa da palavra quilômetros. Né? Então percebam que quando eu digo vi um livro, né, li uma carta, li um romance, temos artigos indefinidos. Não há a ideia de número de quantificação. Tá? Mas há uma confusão, há uma margem à confusão? Tanto que a gente tenta destacar. Li um só livro, aí a quantidade vem à tona. Como há o problema do conflito, nós tentamos, né, usar algumas palavras que, quando número, dê clareza desse número. Por isso que quando esse uma, uns, umas, vinculado a um substantivo, ele tende a ser um artigo indefinido. Na olho vivo, malícia, para perceber que você tem uma área de conflito. Vai ter que aprender a interpretar caso a caso e há momentos de confusão. Há momentos de confusão. Então, artigo indefinido acompanha substantivo. Né? Agora, quando o pronome indefinido, o uma, uns, umas, não virá com o substantivo. Irá desacompanhado, ou seja, ele formará aquela construção, né, como pronome substantivo. E é muito comum criar, né, frases tendo o um e o outro. Um falou isso, o outro falou outra coisa. Você não acredita. Combinaram mal, né? Um disse uma coisa, o outro disse coisa diversa. Então vejam como nós temos o um agora, que é pronome indefinido, porque qual que é a certeza, gente? Quando o pronome indefinido não virá acompanhado de substantivo. Né? Ele é um pronome, no caso, substantivo. Tá bem? Vimos umas, não todas, pronome indefinido. Uns falam, outros se calam, pronome indefinido. O senhor está subentendido aí que é uns homens, não importa. Se ali tivesse uns homens, artigo indefinido. Não tem o substantivo, pronome indefinido. Legal, né? Vejam então questões que envolvem isso. Marque a alternativa em que o está classificado morfologicamente com pronome indefinido. Olha que moleza, hein, gente? Fez uma encomenda, só mais pouquinho. Não tolera a opinião do outro. Uma crise, um marca-passo. Então vejam que ali você tem o artigo acompanhando substantivos ou coisas substantivadas, né? Só na letra C, você tem o sozinho. Um não tolera a opinião do outro. É aí que nós temos, então, o como pronome indefinido. Mas o senhor não sabia. Muito prazer, está aprendendo agora. Esses elementos que têm uma casca, mas mais de um recheio, isso aí você já tem que estar ligado, que é matéria-prima preciosa para quem faz questão de concurso. Né? Os pronomes indefinidos formam algumas locuções, né? Como fica uma coisa meio vaga, não muito exata, a gente tem essas possibilidades. Então, cada é uma locução,
cada qual é uma locução de pronome indefinido, qualquer um, pronome indefinido, na forma de locução, seja quem for, seja qual for, pronomes que formam então um conjunto, uma expressão, ao verbo ali até, né? Aí forma-se uma locução, uma expressão com valor de indefinição. Quem quer que, ou seja, equivalente a dizer qualquer pessoa quer que, né? Quem quer que é uma expressão usada em certas situações que forma então uma classificação que eu, né, não consigo dizer que é uma locução de pronome indefinido. São expressões idiomáticas que usa, por exemplo, um conjunto, não só de uma classe, até parece verbo, né? Agora, o cada um, cada qual, qualquer um, aí sim, nós podemos dizer que tem cara, forma, cheiro de locução pronominal indefinida. Olha que nome bonito, né? Locução pronominal indefinida. Aí, show de bola. Tá bom? Agora, seja quem, seja qual. Estranho, né? Porque até verbo aparece. Cuidado! O muito, mais, menos, bastante, pouco, são palavras que podem ser pronomes definidos, podem ser advérbios. Professor, como que eu vou diferenciar? Ah, a primeira diferença. Aos pronomes adjetivos numerais que variam e aos advérbios que são invariáveis. Então, a primeira diferença é a questão da flexão. Segunda diferença, o pronome indefinido, adjetivo e numeral são vinculados ao substantivo. O advérbio não vem vinculado ao substantivo. Ele se vincula ao verbo, ao adjetivo e o próprio advérbio. E aqui nesse momento, para esse grupo que nós vimos, para esse grupo que nós vimos, muito, mais, menos, bastante e pouco, é muito importante você entender o advérbio dando intensidade ao adjetivo. Por falar em intensidade, gente, nossa, a hora que você começa a pesquisar algumas questões, é aí que você nota uma coisa bacana, né? Você pega a palavra muito. Quando o pronome indefinido vai estar vinculado a um substantivo. Muitas pessoas, muita comida, legal? E nesse momento, o muito, quando o pronome definido, traz quantificação. Indefinida, mas é uma quantificação. Agora, quando eu vou lá, levo muito para dar intensidade a um adjetivo, muito alto, muito jovem, muito inteligente, aí não é quantificação, aí é intensificação, advérbio de intensidade. Olha que gostoso a banca perguntar sobre quantificação e intensificação. Então, primeiro, tem que distinguir quando é pronome, quando é advérbio. Quando o pronome acompanha substantivo, quando o advérbio acompanha principalmente adjetivo. Mas você sabe que é também acompanha, vincula-se ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Tá bem? Mas o foco mais constante é, por exemplo, o bastante modificando o adjetivo. É um muito modificando o adjetivo. É aí que você tem que criar um contraste de vínculos. Tá bom? Olhem que interessante. Havia muita gente, pronome indefinido. Havia muito barulho, pronome indefinido. Mas, professor, como que você sabe? Está vinculado a gente, substantivo, está vinculado a barulho. Tá? Mas a frase número 3, havia gente feliz, havia gente muito feliz. Vejam como muito intensifica o adjetivo feliz. Havia barulho muito alto. Olhem como o advérbio de intensidade muito intensifica o adjetivo alto. Vejam como a leitura muda, né, de acordo com o vínculo que produz. Então, nas duas primeiras frases, temos pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. E nas duas seguintes, temos pronomes, aliás, advérbios de intensidade. Professor, como que eu vou distinguir? O vínculo. Você vai bater o olho no vínculo, você vai notar que não é qualquer coisa que acompanha o substantivo. É ali o pulo do gato. O vínculo traduz a classificação. E é lógico, qual a banca que não vai fazer questão em cima disso, gente? Uma delícia, né? Olhem lá. A frase, o alcoólatra acusado se sente mais e mais excluído da sociedade. Né? Excluído adjetivo, mais e mais intensifica o adjetivo. A frase mostra o vocábulo mais como advérbio. A frase em que esse mesmo vocábulo mostra uma classe gramatical diferente é. Então já vejam a letra E como problema, né? Família divide o bife,
põe mais água no feijão. Com o que o mais está vinculado na letra E? Na letra E está vinculado ao substantivo. É aí que ocorre o uso diferente. Porque o mas aí é advérbio. Não, 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 é pronome indefinido. Professor, como que eu distingo o vínculo? Nas outras, ou está dando, né, intensidade adjetivo, ou está modificando o verbo, mas não está com substantivo. O único que está com substantivo está ali na letra E. Olha que bacana, né? Olha que você entende a mentalidade que produz a questão. Olhem com muito, ó. Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois. Muito antes, antes é advérbio. Depois é advérbio, então muito, ó que interessante, intensificando o próprio advérbio. Advérbio de intensidade, intensificando o próprio advérbio de tempo. A palavra muito é empregada duas vezes com o mesmo valor de advérbio, que apresenta na seguinte frase. Olha que legal, gente. Na letra A, o muito se vincula ao substantivo discernimento. Diz que na letra A, o muito é pronome indefinido. Na letra B, muito intensifica sutis. Sacaram? Então é um advérbio. Só que eu ficaria com o pé atrás. Eu ficaria com o pé atrás. Notem que no enunciado aparece o muito modificando advérbio. Ele quer o mesmo uso. Será que ele quer, professor, o muito como advérbio ou ele quer o muito como advérbio intensificando advérbio? Sacaram que são camadas diferentes de questionamento? Primeiro, o foco está no muito só. Preciso achar o muito advérbio. Mas pode haver também esse foco diferenciado, em que é o muito intensificando o próprio advérbio. O advérbio intensificando o próprio advérbio. E aí você tem essa coisa sensacional de olhar a letra B, falar o muito ali, vejam que está no plural, né? Os tolos e os loucos são sutis. Está no plural. E o muito advérbio não está concordando. Vejam como não há plural, né? Então ali eu tenho certeza que o muito é advérbio igual ao do enunciado, só que está modificando adjetivo. Então vamos aguardar o restante das alternativas para decidir se é só o advérbio de intensidade ou é o advérbio de intensidade modificando outro advérbio. Na letra C, o homem muito intelecto. Era o homem muito intelecto. Intelecto é um substantivo, né? Igual inteligência. Então agora na letra C temos um pronome indefinido, né, dando quantidade, quantificação ao substantivo intelecto. Na letra D, o incômodo é um substantivo e o muito está ali dando quantificação, pronome indefinido. Na letra E, ninguém tem dúvida, é espaço, substantivo, e o muito é pronome indefinido. Então, realmente, aí comprovou que só pode ser a letra C. Só pode ser a letra C. Legal, né? Vejam também que eu tenho que olhar e entender a forma de analisar isso. Depois que eu aprendo a analisar se é pronome indefinido ou advérbio, aí eu consigo administrar as palavras quantificação, quantidade, quando é pronome indefinido, e intensificação, intensidade, quando é advérbio. Então esse mais da número 6 está vinculado a quê? A biscoito. Né? Comprar biscoito, comprar mais biscoitos. O mais se vincula ao substantivo, é advérbio de intensidade. Tá bem? Olha que legal, né? E como, perdão, advérbio de intensidade não, com pronome indefinido. Pronome definido. E com o pronome definido, só pode expressar quantificação. Tá bem? Número 7. Na expressão muitas pessoas, a palavra muitas indica intensidade? Não. Como está vinculado ao substantivo, é um pronome indefinido. Então indica quantidade, indica quantificação. Olha que bacana, né? Vocês viram como surgiu ali um caminho bem interessante para os pronomes definidos? Por quê? Porque uma mesma palavra acaba servindo a mais de uma classe. Servindo a mais de uma classe. Tá bem? Além disso, observem isso daí, ó. Nós temos pronomes indefinidos que mudam de sentido e mudam de classe. Várias pessoas, pronome indefinido. Pessoas várias, adjetivo. Pessoas variadas. Diversas interpretações, pronome indefinido. Interpretações diversas, né?
adjetivo. Muda o sentido. Bastante comida, pronome indefinido. Comida bastante, adjetivo. Igual dizer comida suficiente. Já temos comida bastante, já temos comida suficiente. Diferente de bastante comida, que é muita comida, né? Pronome indefinido. Olha que bacana, gente, né? Bacana no olhar da banca. Aqui nós estamos já prevendo problemas com isso daí. Certa pessoa nós até destacamos no começo, porque talvez seja o mais latente de todos, o mais escandaloso, né? Certa pessoa, total indefinição. Pessoa certa, total adjetivação, né? Então a gente passa a vida inteira procurando certa pessoa para com ela viver o resto da vida, né? Certas pessoas, mas raramente encontramos a pessoa certa, uma pessoa, né, que seja a sua alma gêmea, aquela pessoa que se completa em você, né? Aquele idealismo, aquela utopia. Então é diferente, né, das certas pessoas com as quais você conviveu, da pessoa certa com a qual você se casou. Ó a diferença, né? Isso a gente percebe, mas não podemos perder a mão gramatical disso aí, né? Certa pessoa, pronome indefinido, pessoa certa, adjetivo. Alguma, o alguma continua com o pronome indefinido, hein? Então, alguma não muda de classe como as demais. Só que alguma coisa é afirmativo, coisa alguma é negativo, como já destacamos no início. Então, cuidado, hein? Esse grupo, você já percebeu, né? Tem os detalhes propícios para a formação de questão. E aí é óbvio, né? Na passagem, problema de lixo não tinham. Podia ser atirado em qualquer parte, embora não conviesse atirá-lo em parte alguma. Eu olhei qualquer parte e comecei a percorrer as alternativas. Parte indiscriminada, fiquei meio confuso. Parte toda, fiquei mais confuso ainda. Parte indeterminada, legal. Parte inadequada, parte incerta. Falei, putz, eu fiquei bem perdido com essa primeira coluna. Daí, quando eu olhei para o parte alguma, eu falei, graças. Né? Porque parte alguma é negação. Né? Atirá-lo em parte alguma, ou seja, em parte nenhuma. Ou seja, né, vejam ali como está, né, perfeito. Parte definida, parte certa, parte adequada, parte certa. Não, é parte nenhuma. Então vejam como eu acertei a número 8, não por causa da primeira troca, mas por causa da segunda. Isso é muito propício, muito comum numa situação de prova, né? Olha lá. Indique a opção em que não há pronome indefinido. Então, na letra A, o alguém. Na letra B, o tudo, está tudo acabado, tudo é pronome indefinido. Na letra C, outro dia. Estão notando como é aquela questão enciclopédica? É só você encontrar aquela que não traz pronome. Então pressupõe que você tenha aquela primeira tabelinha que nós montamos funcionando na memória, né? Na letra E, algo, pronome indefinido. Havia algo errado. Professor, mas na letra D de dado, o quem não é pronome indefinido? Você mostrou na tabelinha lá que o quem. Ah, mas o quem pode ser três coisas no português: pronome indefinido, pronome interrogativo e pronome relativo quando tem um antecedente pessoa, né? A pessoa com quem namoro. Aliás, a pessoa com quem namoro não, é a pessoa a quem namoro ou a pessoa com quem me casei, né? Porque o namorar é direto, né? Então vejam que o quem, como pronome relativo, tem que ter um antecedente pessoa que distingue de quando é pronome indefinido, quando é o pronome interrogativo. Pronome interrogativo, gente. Sacaram? O quem pode ser pronome indefinido, mas não nessa frase. Nessa frase você está diante do quê? Quem lhe contou essa história? Pronome interrogativo. Está na cara. Né? Então vejam como a questãozinha teve uma malícia, porque o quem também pode ser pronome indefinido. Né? Então aí que você tem que estar ligado que esse grupo, ó, ele muda de lugar, muda de sentido, né? Um grupo muito legal, além disso que você viu, um pronome que serve a mais de uma classificação. Né? Vamos à última questãozinha que traz aí uma coisa bem legal, uma questão que é mais de interpretação de texto e mais que interpretação de texto, é uma noção, gente, uma noção um pouquinho como nós podemos dizer isso,
um pouquinho de traços da oralidade, que é um pouco desse uso da influência da oralidade na língua escrita, né? Então, a gente usa o tudo, às vezes, de forma muito pejorativa, né? Não sempre, né? Mas o tudo, ele tem momentos da oralidade bem categóricos, né? Bem categóricos. Então, vejo interessante essa questão nesse sentido de interpretação de texto. Achei muito legal essa questão. Eu fiz uma edição que vai dar conta de você entender. Era maior o trecho, né? A ótica que devemos adotar como brasileiros deve ser multicultural, porque o Brasil é formado por diversas culturas europeias e outras não europeias. Por exemplo, os indígenas são 200 nações. Virou tudo índio. Esses traços culturais demonstram que nós brasileiros somos multiculturais. Inclusive, temos uma perda enorme, pois não conhecemos nossas culturas. A crendice do português é respeitada. A crendice do índio é desprezível. A do negro dá manicômio. Essa é a história do Brasil. Então, bacana, né? Ali no trechinho, a cultura europeia, a gente dá, né, créditos muito particulares, discrimina no sentido de, isso vem de tal lugar, isso é costume. E, né, como ele brinca ali, a indígena a gente não tem essa noção. Vira tudo índio, como se, né, essa nação gigantesca né, essa riqueza de cada região se tornasse homogênea, padronizada, virou tudo índio. Daí a banca nos pergunta, né? A opção pelo emprego do pronome tudo, em lugar de todos ou todas, e pelo emprego coloquial da forma verbal virou, coloquial é a forma como usamos o português na língua falada do dia a dia, né? Que seria aquela coisa sem tensão, né? Quando você vai falar em público, numa palestra, numa aula, ou vai escrever um texto, há uma tensão. Quando nós falamos no dia a dia, há essa perda dessa tensão. Então, é o emprego coloquial, é o colóquio, é a linguagem falada. Tá bem? Coloquial vem de colóquio, que é falar, conversar, essa linguagem da oralidade, né? Então, em lugar de todos ou todas, e pelo emprego coloquial da forma verbal, virou, né? Reforça no texto a ideia não partilhada pelo autor, o autor critica essa visão, de pouco respeito à multiculturalidade dos indígenas e dos brasileiros. Olha que legal, né? Então, além de observar o uso do tudo, pronome, que poderia colocar ali todos, todas, né? Todos os índios viraram todos índios. Viraram todos índios. Seria menos pejorativo. E o virou também. O virou, né? Da linguagem, da oralidade também. Tá? Traz essa mudança de estado. Tá bem? Mas ele enfoca perfeitamente esse sentido da linguagem oral. Esse sentido da oralidade no texto escrito. Então, né, às vezes na nossa conversa do dia a dia a gente fala, né? Virou tudo farinha do mesmo saco, por exemplo. A gente usa muito no dia a dia. Virou tudo. É uma expressão muito comum na oralidade, mas não na escrita. E é isso que o cara fala. O normal na escrita, formalmente falando, seria o uso de todas, todos, né? Viraram todos índios. Agora, esse virou tudo índio traz marcas da oralidade, traz marca, né, do emprego coloquial. Exatamente. Perfeito, tá bom? Fizemos então aqui o nosso trabalho maravilhoso com os pronomes definidos. Você viu que há uma riqueza, uma diversidade, né, muitos. Há aqueles que variam, há aqueles que não variam, há aqueles que acompanham o substantivo, há aqueles que substituem o substantivo, há aqueles que em determinado lugar altera o sentido, há também, além de alterar o sentido, alteração de classificação, e olho nos vínculos, porque de acordo com o vínculo pode haver a mudança da classificação morfológica. E aí é óbvio, todo esse conjunto que vimos ajuda muito, né? Colabora muito o papel da banca, porque se você nunca reparou muito como pronome, como advérbio, um bastante, né, como pronome, como advérbio, é um momento em que, na teoria, nós falharíamos e, portanto, não entenderíamos o que a banca está cobrando. Olharíamos para o bastante e falar, bastante é bastante, professor. Não. Muda o vínculo, muda o sentido, muda a classificação. Tá bem? Então, atenção.
ao pronome indefinido, porque é sempre uma classe que exige esses pormenores na nossa aprendizagem, nossos estudos. Valeu? Um grande abraço a todos e em breve voltaremos com a nossa língua portuguesa. Até lá!